Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é sua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem curas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escuro para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escuro para os que nele Amém. Neste momento eu gostaria de saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que se encontram aqui presentes no templo, né, aqui na nossa igreja, e os irmãos que também estão nos assistindo através dessa transmissão que estamos fazendo do culto pelo Facebook. Desde já, né, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Vamos colocar de pé, irmãos? E neste momento nós vamos estar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, obrigado, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai, por mais uma oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa juntos, ó Pai, podendo exaltar e glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Desde já eu quero te agradecer, ó Pai, por cada irmão que se encontra aqui presente, ó Pai, pelos irmãos que estão nos assistindo, ó Pai, que eles possam, ó Pai, receber aquilo que o Senhor tem preparado para eles nessa noite, ó Pai, porque eu creio que o Senhor tem maravilhas a falar aos nossos corações, ó Pai, e eu creio, ó Pai, que através dos louvores, da palavra, ó Pai, do pastor,
corações vão ser quebrantados, famílias vão ser restauradas, curas vão ser acontecidas, ó Pai, porque nós sabemos que o nome do Senhor tem poder, ó Pai, e nós sabemos que nós podemos, quando nós clamamos, te exaltando, o Senhor ouve o nosso clamor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos, continue abençoando o decorrer desse culto, ó Pai, tudo que o Senhor tem programado, ó Pai, para o coração de cada um de nós, ó Pai. Perdoa nossas falhas, coloca cada vez mais e mais diante de Ti, ó Pai. Abençoa aqueles irmãos que ainda estão por vir, ó Pai, aqueles irmãos que ainda também vão assistir essa transmissão, ó Pai, continua guardando e protegendo os Teus filhos. Neste momento, ó Pai, eu gostaria também de pedir uma bênção especial por essas pessoas, ó Pai, que se encontram enlutadas, ó Pai, pessoas que se encontram, ó Pai, com essa doença, ó Pai, e por isso precisam ficar isoladas, ó Pai, mas o Senhor esteja abençoando suas vidas, ó Pai, dando conforto a cada uma delas, ó Pai. Continua nos abençoando, essa oração que te faço, te agradeço hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Queria convidar os irmãos a ver os cantores no hino de número 15. Exultação. A pedido do nosso irmão Tarcísio, nos está louvando este código nesta noite. Graça
Deus. Irmãos, quero saudar todos vocês com a paz do Senhor, ou a graça e a paz de Jesus. Eu quero também aproveitar e falar para os irmãos que nós estamos resolvendo alguns assuntos aqui. Nós esquecemos de colocar aqui o fone, está colocando agora, né? Eu vou esperar colocar para ficar melhor o som para vocês, porque a gente quer compartilhar a mensagem para você que está aí acompanhando pelo Facebook. Se alguém puder ajudar, o irmão Rony, ele está com dificuldade de acessar aí o Facebook. Fabinho, se você estiver aí acompanhando a gente aí, Fábio, estiver acompanhando a gente aí, entre em contato com o Rony e tenta jogar ele lá no Face para ele participar do culto também com a gente, tá bom? Se tiver mais alguém, entre em contato aí com o Fábio no WhatsApp, porque ele vai nos ajudar nessa parte aí. Eu creio que o Fabinho tá online aí. Ou se não, com Suzana que está aqui, que ela também vai estar apoiando a gente também. Tá bom? Mas o nosso tema de hoje é: não leve a sua família a um desastre. É o tema que a gente vai compartilhar com os irmãos que estão aqui na nossa celebração e com os irmãos que estão aí acompanhando pelo Facebook. O texto nosso é Gênesis capítulo 19. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Gênesis 19. Hoje eu coloquei até uma gravata, mas eu não gosto muito de usar gravata. Não sei se está legal, né? Se não tiver legal, depois vocês falem aí se não ficou legal. Mas não esquenta a cabeça com a gravata não. Vou beber uma água aqui, porque hoje eu vou falar muito. Alguém pode me dizer se Fábio respondeu aí? Respondeu, William? Fábio respondeu aí? Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão apoiando a gente em oração, na técnica, no apoio desse grupo de irmãos que tem aqui nos acompanhado, eles estão ministrando os cultos, né? Essa equipe que está aqui, hoje ausente o nosso irmão Rafael, mas também nos apoia aqui também, e os irmãos que estão em casa, nos ajudando também, retransmitindo, não sei se essa é a expressão correta, mas fazendo as salas de vídeo, eu não sei como que é isso, não sei como que funciona esse negócio, mas eles fazem a sala de vídeo, compartilham, porque a intenção é levar a mensagem para as pessoas que não podem vir aqui à nossa celebração. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida dos irmãos. E aqui é um grupo de irmãos, né? O nosso templo ele está com um público bem reduzido pela questão do distanciamento, mas eles vieram e eles estão aqui nos sustentando também em oração. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de cada irmão. Eu vou ler hoje o texto baseado na versão NAA. E você pode acompanhar na sua Bíblia mesmo, na sua versão, não tem problema, tá certo? Então, o tema de hoje é: não leve a sua família a um desastre. Nós vamos hoje, irmãos, falar sobre um homem, uma família que infelizmente, aconteceu uma tragédia naquela família, Então assim, infelizmente, né, aconteceu isso. Então, queridos irmãos, nós vamos destacar aqui nesse ponto, nessa mensagem, algumas coisas para a gente não fazer, para nossa família também entrar numa tragédia. Algumas coisas para a gente não, alguns passos, a gente não seguir alguns passos, para que a nossa família, para que a sua família também não entre numa tragédia. Tá bom? O texto então aí, Gênesis 19, 26. Gênesis 19, 26. Ok. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal.
Amém. Ou misericórdia. Eu sei que tem algumas pessoas que é possível, alguém me apoia aí, tá? Acordem aí, os irmãos aqui que estão aqui, se entenderam a minha palavra, me ajude aí, tá bom? Algumas pessoas estão querendo que alguém na casa vire uma estátua de sal. É uma tristeza isso, mas tem algumas pessoas que, infelizmente, têm esse pensamento. Pessoas que estão querendo acabar com o casamento, pessoas que estão querendo sair de casa, pessoas que estão querendo abandonar a família. Ou seja, alguns querem abandonar e outros querem que essa pessoa abandone. Ou seja, algumas pessoas, é uma tristeza, mas existem pessoas, mundo afora, que querem que alguém vire uma estátua de sal na família. Querem se esquecer dessa pessoa. É uma tristeza. É uma tragédia que aconteceu nessa família, e depois disso aconteceram outras coisas. Se você depois puder ler, depois desse versículo, se você continuar lendo o texto, você vai ver que aconteceu outras coisas, mas eu não vou até esse assunto, só vou até essa tragédia, só até este assunto. Eu quero orar, e depois da oração nós vamos então compartilhar com os irmãos o que nós temos aprendido aqui nesse texto e em alguns outros textos que a gente vai ler. Pai, nós queremos pedir a Ti, no nome de Jesus, que nos ajude a trazer uma palavra de ânimo, de esperança, a palavra que o Senhor quer que a gente traga, a palavra que o Senhor quer que a gente transmita. Nós queremos pedir agora ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa autoridade, que o Senhor nos dê essa competência, que o Senhor nos dê, ó Pai, esta ousadia, Deus espiritual, de falar deste assunto, e que esta palavra seja uma palavra para despertar, para edificar famílias, para edificar vidas, no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Muito bem, então, esse homem, Ló, ele foi um homem que, vamos dizer assim, a família dele sofreu uma tragédia. Alguém pode perguntar, quem foi o culpado dessa tragédia? Quem foi o culpado dessa tragédia? Foi Ló? Foi a mulher dele que olhou para a cidade? Foram eles que, ao invés de sair rápido, ficaram enrolando, precisou dos anjos pegarem ele ali pela mão e carregar? Quem foi o culpado? Normalmente as pessoas não reconhecem ou não se reconhecem como culpado em certas situações, mas as pessoas têm facilidade de apontar culpados nas situações. Então, meus irmãos, cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas atitudes erradas, porque isso pode causar uma tragédia na sua família. Um desastre pode ocorrer numa família quando ela é conduzida a situações de pecado. Em Gênesis capítulo 13, você pode acompanhar aí, pode abrir a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 13. Olha só o que está dizendo aí em Gênesis 13 para nós. Gênesis 13, do versículo 10 até o versículo 13, apenas esses versículos. A palavra do Senhor nos diz assim: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada com um jardim, como o jardim do Senhor, mas não era, como terra do Egito, até a região de Zoar. E isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha só que interessante, irmãos. Houve um desentendimento entre os pastores, os empregados de Abrão, que até então o nome dele era Abrão ainda,
depois Abraão, eu vou falar Abraão para ficar mais fácil para a gente entender. Entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló. Ló não é Jó, tá, irmãos? É Ló. Se eu falar Jó aqui, vocês entendam que é Ló. Eu falei errado. Então Ló, eles se desentenderam, então se separaram, propuseram separar. Abraão falou para Ló, que era seu sobrinho: olha, meu querido, você escolhe aí, ó, aonde você quer ir com seus pastores, com a sua riqueza, com a sua fazenda, com o que você tem. E aí ele foi o primeiro a escolher. A pergunta que eu faço para você: se você for o primeiro a escolher, o que você vai escolher? Você vai escolher o que é mais bonito? Você vai escolher o que é mais belo? O que você vai escolher? Porque Ló, ele escolheu na ocasião as terras que parecia o jardim do Senhor, parecia uma coisa belíssima, e ele então escolheu essas terras e foi para lá. Ele já sabia que Sodoma e Gomorra eles eram um lugar de pessoas pecadoras. O texto diz homens, ou seja, pessoas maus e grandes pecadores. O que significa grandes pecadores? Meus queridos, ali era a cidade do pecado, ou a região do pecado. Era isso que acontecia ali, ele sabia disso. E o interessante é que o texto diz para nós que ele foi armando as suas tendas. Ele ia armando as suas tendas até Sodoma. O que significa isso? Ele foi chegando de mansinho, ele foi chegando aos poucos. Pouquinho aqui, foi disfarçando, daqui chegou para mais perto, daqui a pouco montou mais ali, e vai ele, até chegar nessa região, nessa cidade. Ele sabia. Na separação entre Ló e Abraão, Ló preferiu ir para a região de Sodoma, uma terra rica, cheia de água, porém uma terra onde o pecado reinava. Os habitantes daquela região faziam coisas terríveis contra os preceitos do Senhor. Não conduza a sua família à situação ou lugares onde reina o pecado, meu irmão. Tome cuidado com isso, mesmo que prósperos. Esses lugares podem levar à tragédia. Por que pode levar à tragédia? Porque é lugar onde as pessoas... É situação onde essas situações, ou até mesmo as ações, são as ações que são contrárias aos preceitos do Senhor. Quantas pessoas já tomaram decisões equivocadas até de mudar de lugar? Mudaram por causa de emprego, mudaram por causa disso, por causa daquilo. E essa mudança que aconteceu, teve, depois dessa mudança, separação, divórcio, problema com os filhos. É um emprego que a pessoa escolheu e não fez pautada no que Deus está falando, no que a palavra de Deus fala. E aí eu trago aqui uma reflexão para você: não conduzir a sua família à situação de pecados como fez esse homem. Não tenha comunhão com trevas. As suas ofertas podem até parecer bênção, mas é tragédia. Não leve o seu cônjuge, não leve os seus filhos, não leve as pessoas da sua casa, não conduza essas pessoas a situações de pecado, porque o fim disso, queridos, é um desastre. É um desastre. E aí vai aqui um destaque para você que está querendo começar a namorar. Porque quem já está namorando é mais difícil. É difícil? É mais difícil. Porque se você vai orientar, a pessoa até zanga com o pastor, zanga com o pai, zanga com a mãe. Mas se você está querendo namorar, e namoro é para casar, fique aqui para vocês que estão aqui ainda na expectativa de casamento, né? Letícia está aqui, Gustavo que está ali, né? Fiquem atentos, porque namoro é para compromisso, Douglas, é para compromisso. Namoro não é para ficar enrolando ninguém, não é, Claudinho? Esse negócio de ficar enrolando os outros não dá certo. E então, se agora você está pensando em namorar, então faça a escolha certa. Preste atenção. Os pais devem estar orando pelos seus filhos. Há poucos dias nós ouvimos um testemunho das irmãs aqui da MCM, quando a nossa irmã Adriana, esposa do pastor Senildo, nossos pastores, o pastor Senildo é um dos meus pastores, a Adriana é minha pastora,
trouxe uma palavra para as mulheres da MCM, dizendo que, chamando a atenção das mulheres para orar para os futuros pretendentes, ou futuro esposo, na verdade, dos seus filhos, botar o joelho no chão e clamar a Deus. Então toma cuidado para onde você vai, porque Ló, ele não tomou cuidado, ele seguiu um caminho errante. A segunda coisa que eu quero observar com você está no capítulo 14, avança aí, o capítulo 14, o versículo 11, olha só o que diz no versículo 11, capítulo 14, versículo 11, um desastre pode ocorrer numa família quando continua conduzida a situações de pecado, mesmo após os alertas de Deus. Mesmo após os alertas, a pessoa ainda continua fazendo coisa errada, porque os primeiros alertas que vêm para nós são mais, não são tão impetuosos, os primeiros alertas que vêm para nós. Os primeiros alertas que vêm para nós, eles não são impetuosos, eles são um pouco brandos, bem lentos. Então, o que acontece com isso? Né? O que acontece com esse assunto? Né? Normalmente, é um susto pequeno. Normalmente, é quase que você sofreu a perda da sua vida. É quase que você perdeu uma pessoa da sua família, no sentido de separação, de divórcio, de filhos que se irritaram, que foram embora. Normalmente a primeira alerta que vem de Deus, ela é assim para nós. A consequência, ela vem um pouco leve, porque você ainda está num degrau, não está tão alta a sua situação de pecado, então a queda, ela é mais acessível. Então, queridos irmãos, olha só o que diz aí no texto, versículo 11. Os reis, capítulo 14, versículo 11. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e de todo o seu mantimento e se foram. E apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, ou de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem conseguiu escapar, veio e contou tudo a Abraão, o hebreu. Este morava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, o irmão de Escol e Aner, os quais eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube disso, ele então foi atrás, juntou lá 318 homens de guerra, homens da sua casa, e eles foram então contra aquele povo que tinha levado exilado ali Ló e toda a sua família, e trouxeram eles de volta. O que aconteceu aqui? Uma guerra ali em Sodoma e Gomorra, e Ló, que estava em Sodoma, foi levado por ele com toda a sua casa e sua riqueza. Eles foram levados para outra terra. Abraão teve que intervir, Abraão teve que entrar na batalha, Abraão teve que ir lá resgatar o seu sobrinho. Tirar a sua família do pecado, dessa situação. Deus já interveio em sua vida, como Abraão na vida do seu sobrinho. Se você já recebeu um alerta de Deus, está na hora de você sair dessa situação. Eu já recebi alerta de Deus, já recebi, irmãos. Eu já estava assim a ponto de cometer um pecado, e Deus me deu alerta. E não foi uma vez só não, foram várias. E também já aconteceu de eu ter feito uma coisa errada, e Deus ter me dado um alerta. A consequência daquela escolha, daquela atitude minha, veio uma ondinha, vamos dizer assim, leve, me derrubou. Eu levantei e mudei minha rota, não segui mais aquele caminho. Porém, o que aconteceu com Ló? Ele voltou para a cidade de Sodoma, continuou naquela mesma situação. E eu agora observo com vocês o terceiro ponto aqui, que é: um desastre pode ocorrer numa família quando se pensa que fazendo algo bom a outros o isenta de cuidar dos seus. Em Gênesis 19, fala para nós o versículo 1, você pode acompanhar aí, fala para nós que dois varões
chegaram na cidade e Ló estava ali na porta, no portão da cidade. Ele estava aguardando. Eu quero crer que ele sabia que aqueles varões eram anjos e ele sabia que aqueles anjos iriam ali, porque antes disso, Abraão tinha tido uma conversa com Deus, em oração, pedindo a Deus para livrar as pessoas que ele amava ali daquela cidade, porque Abraão sabia que Deus iria destruir aquela cidade por causa do pecado. Então, ele estava ali. Olha só o que aquele homem fez. Aquele homem, Ló, ele serviu aqueles dois anjos, aqueles dois homens, ele deu honra, ele se inclinou para eles, ele deu alimento, deu abrigo, deu proteção, ele se arriscou, mas ele expôs as suas duas filhas ao perigo. Em Juízes capítulo 19, não me lembro agora o versículo, também fala de situações parecidas como esta, quando aqueles homens da cidade cercaram a casa de Ló, e eles então diziam para Ló: manda esses dois varões que estão aí dentro da sua casa para cá, porque nós queremos conhecer eles. Esse conhecer aqui é o conhecer no termo bíblico. Esse conhecer aqui era ter relação sexual com aqueles dois homens. Olha só que coisa, irmãos. Olha só que situação de pecado daquela cidade. Como a Bíblia diz, a Bíblia condena esses atos, tais atos. É a Bíblia que condena, e eu estou com a Bíblia. Eu não fico contra a Bíblia, eu não fico contra a palavra de Deus. Interessante que Ló, ele arriscou as suas filhas, ele arriscou a vida das suas filhas, ele disse: não faça mal para esses homens, eu tenho aqui duas filhas, eu mando ela para vocês. Olha, meus irmãos, tem pessoas que pensam que fazendo bem aos outros o isenta de cuidar da sua família. Cuidado com isso. Tem pessoas que cuidam de muita gente, tem pessoas que socorrem todo mundo, tem pessoas que abençoam as pessoas, as outras pessoas, tem pessoas que abençoam a igreja, tem pessoas que abençoam a Deus, entre aspas, vamos dizer assim, porque ele acha que ele está abençoando a Deus. Tem pessoas que defendem Deus nas redes sociais, tem pessoas que dizem: eu sou defensor de Deus. Tem pessoas que defendem os pastores, tem pessoas que defendem os vereadores, o presidente da república, defende com unhas e dentes, defende deputados, senadores, partidos políticos, mas não defende a sua família. Você fazer coisas boas para os outros não isenta você de cuidar da sua família. Um outro erro de Ló, um outro erro, e tem muita gente caindo nesse mesmo erro, meus irmãos. E as pessoas que vão nesse caminho, ela vai trazer desastre para a sua família. Pessoas que cuidam, pessoas, eu até brinco às vezes, em algumas situações, que tem pessoas que as casas que a mulher que cozinha, porque tem casas que é o marido que cozinha, que faz a comida. Eu brinco às vezes nessa situação, porque às vezes você chega na casa de uma pessoa e a pessoa faz uma comida, né? O Marciano me convidou para ir na casa dele, e aí Néia fez um banquete, né? Aí Marciano, é só um exemplo, tá? Aí Marciano fala bem assim, Marciano é o nosso primeiro vice-moderador aqui da nossa igreja, Néia, a Claudinéia é sua esposa. E aí Marciano fala bem assim: pastor, olha, só um exemplo, ele não falou isso não, pastor, muito bom o senhor vir aqui em casa para almoçar aqui. Por quê? Por quê? Rapaz, quando o senhor vem aqui, Néia capricha, faz né? É muito bom quando o senhor vem aqui, vem mais vezes aqui. Ele não fala isso não, tá, gente? Só estou brincando aqui, só para vocês entenderem. Ele não está falando para eu ir lá todo dia na casa dele. Mas existem pessoas que são assim. Para os outros tem paciência, para os outros tem carinho, para os outros tem atenção, para as coisas da igreja, porque acha que é para Deus, horário certinho, cumpre o horário na risca. Não deve o dízimo, porque tem pessoas que pensam que está devendo o dízimo. Ele não deve, ele paga, ele entende que tem que pagar o dízimo, ele paga o dízimo certinho. Meus irmãos, você pode fazer tudo isso, você pode cuidar das pessoas, você pode dar uma boa refeição para as pessoas, você pode ser atencioso com o vizinho, com as pessoas que estão ao seu entorno, você pode ser carinhoso, mas isso não isenta você, e isso não isenta nenhum de nós aqui de sermos cuidadosos com a nossa família.
porque aqueles que fazem isso e esquecem dos seus, estão cometendo um erro gravíssimo, e isso pode levar a uma tragédia, a um desastre na sua casa. Tem pais que têm paciência de pegar o filho dos outros no colo, mas não pega o seu filho no colo. Você conhece alguém? Não conheço, mas eu sei de casos assim, porque já me chegou aos ouvidos. Trabalhei num setor, na prefeitura, que a gente sabia de muita coisa da vida dos outros, né? Tem pessoas que são extremamente carinhosas, tem maridos que abrem a porta do carro até para o pastor. Ele tem a sua esposa, aí o pastor vai pegar uma carona com ele, ele para o carro, não pastor, peraí, ele parou o carro, puxou, fez o irmão, botou em ponto morto, abriu, o pastor fica até meio assustado, o que está acontecendo? Aí ele vai lá, abre a porta para o pastor, aí eu fico até, né? Nunca aconteceu comigo, né? Mas a gente ficaria até assustado, um negócio desse. Mas o que está acontecendo? Será que esse irmão está em pecado? Ele está querendo que eu alivie as coisas para ele? Mas com a esposa, ele deixa até travada a porta. Aí está a mulher lá, tentando abrir a porta. Quando abre a porta, bate no vidro e está ele ali bem tranquilo. Bate no vidro. A mulher sofre para abrir a bendita da porta. É elétrica, trava elétrica. Não é? Vocês estão rindo? Porque deve ter acontecido com vocês. Isso não é difícil de acontecer. Meus irmãos, cuide bem dos outros, mas isso não isenta você de cuidar do seu próximo. Quarto lugar, um desastre pode ocorrer numa família quando se esquece que a situação de pecado só quer nos fazer o mal. Você pensa que a situação de pecado, que os atos pecaminosos quer fazer bem para a gente? Você está por fora. Olha só, meus irmãos, não há comunhão das trevas com a luz. Não há comunhão do pecado com as coisas de Deus. O pecado, o salário do pecado gera morte, é morte. Toda ação do pecado pode ser um pecadinho, entre aspas, pode ser um pecado, pode ser um pecadão. Todas as ações de pecado, todas as situações de pecado, só quer fazer o mal para você e vai te derrubar. Não pensa você que você vai ter vantagem com isso. Na hora H te derruba, o pecado te joga no chão, ele causa desastre na sua vida. Olha só o que aconteceu com Ló no capítulo 19, ainda do versículo 9 ao 11. Ló imaginou que os moradores de Sodoma iriam dar crédito a ele. Ele pensou que os homens de Sodoma só não gostavam do Deus dele. Porque tem pessoas que pensam assim: essa pessoa ela só não gosta do meu Deus, mas de mim ela gosta. Essa situação de pecado só não gosta do meu Deus, porque o meu Deus é santo, mas de mim não tem problema. Olha, situações de pecado vêm para detonar você, para te destruir, para causar tragédia na sua família. Acorda para a vida, meu irmão. Não leve a sua família a um desastre. E aí quando ele foi conversar com aqueles homens, os homens queriam entrar na casa dele, e ele falou: não faça mal com esses homens. Aqueles homens avançaram para cima dele e falou: quem é você, rapaz? Você está achando que você manda na gente? Partiu para cima dele, derrubou ele, precisou dos anjos intervirem, daqueles homens da cidade ficarem cegos. É isso que situação de pecado faz com a gente. Então não se engane, o pecado, ele quer destruir você e a sua família. O pecado quer levar a gente, quer nos levar a uma tragédia. É isso que o pecado quer fazer. Não fique flertando com o pecado, meu irmão. Já brincou de pular, hoje a gente não tem muitas essas brincadeiras, mas há um tempo atrás a gente brincava. Claudinho deve ter brincado disso, de pular o córrego. Fala pular a vala. Vala pega mal falar pular a vala hoje, né? Mas pular o córrego. Aí a gente pegava uma certa distância, aí pulava. Aí ao pouco aquele córrego ia enlarguecendo mais, né? Aí a gente disputava para ver quem conseguia pular. Outra coisa que as pessoas brincavam também era de pular corda, né? Pulava corda, aí começava bem devagar. Daqui a pouco tem ainda até hoje foguinho, não sei, nem deve ter pulado corda assim. Agora é foguinho, né? Arriscado você cair. Então tem pessoas que também flertam
flertam com o pecado dessa mesma forma, acha que não vai acontecer, acha que ele pulou aqui, não vai cair. Já brincou de ficar de olhos fechados dentro de casa? Aí fecha os olhos, aí vai. Aí fica com essa brincadeira. O dia que você meter a cara, desculpa a expressão da cara, mas é a cara mesmo, na parede, na pilastra, aí você vai ver o que é bom para tosse. Só que tem gente que é engraçado, mas tem gente que brinca, que flerta com o pecado. Ele acha que o pecado vai aliviar para ele. Ele acha que o pecado, na hora quando ele bem entender, ele dá tem um canto que fala, sai para lá pecados. Tem gente que pensa que é assim. Vai flertando com o pecado para você ver. Porque Ló, ele flertou e ele tomou uma grande decepção ali. Não se engane, fique atento. Toda e qualquer situação de pecado só vai te levar para uma tragédia com a sua família. Abandone o pecado. Abandone toda situação de pecado. Quinto lugar, já estou encerrando. Um desastre pode ocorrer numa família quando se pensa que na situação de pecado alguém vai lhe dar crédito. Essa eu quero ler. Versículo 19. Aliás, capítulo 19, versículo 12. Capítulo 19, versículo 12. Olha só que interessante, olha só, irmãos, que interessante, hein? Olha só o que diz no versículo 12. Então, os homens disseram a Ló, os anjos, você tem aqui mais alguém dos seus? Eles avisaram, vai ser destruída essa cidade. Vai cair fogo do céu, vai ser destruído, o Senhor vai destruir essa cidade. Então, você tem mais alguém aqui? Você tem parentes aqui? Os seus genros, onde estão? Seus filhos, as suas filhas, todos quantos vocês têm na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. E o versículo 14 diz que Ló saiu, ele foi falar com os seus genros, e eles chegaram, para falar com aqueles rapazes que iam casar com suas filhas, e ele disse, levantem-se, saia deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando, zombando, caçoando. Esse homem é doido. Eu vou te dizer uma coisa. Quando você pensa que a situação de pecado, quando se pensa que na situação de pecado alguém vai dar crédito a você, você está muito enganado. Quando você está numa situação de pecado, vivendo em pecado, ninguém dá crédito a você, rapaz. Não dá crédito. Você acha que eles dão crédito a você? Você que vive uma vida errada, uma vida errante, você que não cuida bem da sua família, eles estão rindo de você, mas eles não dão crédito, eles não dão crédito ao que você fala. E eu pergunto para você, quantas pessoas que você conseguiu discipular nessa caminhada cristã? Eu falando agora para cristãos, para crentes. Quantas pessoas que você conseguiu discipular, vivendo uma vida errante, uma vida errada, uma vida com situações de pecado? Os anjos pediram para Ló ir falar com os seus familiares. Ele foi lá e falou com aqueles 2 homens, mas eles não deram crédito a ele. Quem vive em situação de pecado, meus irmãos, não são ouvidos. Alguns até falam da salvação, mas as pessoas não acreditam. É assim que são as pessoas que vivem uma vida errante. E por viver uma vida errante, uma vida errada, as pessoas não dão crédito a ela. Foi assim com Ló. O homem já tinha perdido a credibilidade da cidade, das pessoas da cidade, já tinham se levantado contra ele. Outrora levaram ele para um outro lugar, roubaram, e levaram toda a sua família, precisou de Abraão intervir. O homem, se não fosse os anjos, aqueles homens, os moradores da cidade, tinham matado ele e toda a sua família. Agora ele vai trazer uma alerta para os seus futuros genros, que já é da família. Você pensa que não? Seu genro, ele já é da sua família, você que está por fora, já era agora, agora ele vai comer aí a comida da sua panela. Se você não chegar cedo, aí ele vai almoçar a comida que a sua esposa fez. Acontece muito disso, quando o esposo chega, a carne, você tem que esconder a carne, porque o seu genro vai chegar e vai comer a comida. É isso que está acontecendo. E ele perdeu aqui os dois futuros genros dele. Não deram crédito a ele. Família já está sendo desestabilizada.
Se você pensa que essas pessoas vão dar crédito a você, você vivendo em pecado, eles não vão dar crédito a você. Não vão. E para finalizar a minha mensagem, a minha palavra de hoje, um desastre pode ocorrer numa família quando se esquece que toda situação de pecado seduz para desobedecer a Deus. Meus irmãos, o pecado, ele nos seduz, o pecado, ele quer nos seduzir. Essa é a intenção do pecado. O pecado, a situação de pecado e o pecado, todas as circunstâncias envolvendo o pecado, a intenção é seduzir. E eu vou te dizer uma coisa, ele seduz. Não pensa você que o pecado não seduz, porque o pecado, ele não vem feio. Porque se o pecado vier feio, você mete o pé nele e você grita assim, sai para lá, pecado. Pecado não vem, o pecado vem bonitinho, o pecado vem arrumadinho, o pecado vem cheirosinho, o pecado vem, é igual aqui no filme do Peregrino, como é que é o nome daquele livro? Me ajuda aí, irmãos. É esse aí, né? É o Peregrino? É isso mesmo, Gideão? Eu vou atender você que você está de óculos, deve ser a verdade que você está falando, né? Quem usa óculos diz que fala a verdade. E tem um filme que fizeram, né, desse livro, e aí as crianças, elas ficam presas num lugar cheio de cor, tudo colorido, marciano, balas, igual a casa da bruxa da história de João e Maria, né? É a história, tá? Não está na Bíblia isso não, tá? Então o pecado, ele é assim, ele vai te seduzindo, ele vai te puxando, ele vai te engabelando, não sei se essa expressão é correta, mas ele vai te puxando, vai entranhando, vai embaraçando as suas pernas. É igual quando você está na mata e você está andando ali, o cipó pega nas suas pernas e você cai. O pecado, ele vai fazendo isso, mas ele vai chegando mansinho, vai seduzindo. Olha, não se esqueça que toda situação de pecado só leva você a desobedecer a Deus. A intenção é você desobedecer a Deus. Ló estava tão seduzido pelo pecado e as suas delícias, que parecia fazer de tudo para continuar em Sodoma. O texto do versículo 15 ao 26 fala que os anjos, eles falaram, olha, se ajeita, que agora tem que sair daqui, acorda, homem, estava dormindo, levanta, se ajeita, porque agora a chapa vai esquentar. O negócio vai ficar feio. Mas está o homem lá de cara para cima, a mulher, as filhas, porque o pecado, ele vai embaraçando você. E aí precisou daqueles dois anjos pegar na mão deles e arrastar eles. Saiu arrastando, igual você. Quando você algumas mães, né, que levam as crianças para a cachoeira e sai arrastando a criança, quer que a criança acompanhe os seus passos. Estou falando de família hoje. Eles fizeram assim, saíram arrastando, botaram eles para fora. Vaza, vai embora, rapaz, sai daqui que a chapa vai esquentar. Foi isso que aconteceu. Meus irmãos, os anjos tiveram que tirar daquele lugar praticamente a força, arrastou eles, pois eles estavam seduzidos pelo pecado. Toda situação pecaminosa seduz os homens para desobedecer a Deus e para com isso ser destruído. Quando você flerta com as situações pecaminosas, uma tragédia eminente pode acontecer com você. Cuidado com o pecado. Ele chegou à família de Ló e foi trágico, irmãos. Foi trágico. Vocês acham que Ló não amava sua esposa? Claro que amava sua esposa. Amava sua esposa. Mas por causa da situação de pecado, ele se esqueceu. Ele foi se envolvendo, ele foi acabando se esquecendo da sua família. Ele foi se esquecendo de cuidar da sua família desde aquele momento onde ele olhou para aquela cidade e viu que tudo era bonito, que tinha prosperidade. Ele quis ir para lá, uma cidade rica. A sua esposa querida, naquela ocasião, quando eles estavam saindo dali, a sua esposa querida, ela desejou, porque ela olhou, a ordem foi, não olhe para trás, vai em frente, siga em frente. Mas aquela mulher olhou para trás, ela foi seduzida. Vocês acham que ela só foi seduzida naquele momento? Aquilo estava entranhado naquela mulher. A situação que você levou aos seus filhos, a situação que você levou a sua esposa, a situação de pecado que você está levando ao seu marido,
a situação de pecado que você está levando os seus pais. Essa situação pode ser, aliás, vai ser trágica na sua vida se você não acordar. Quantos casamentos acabaram? Quantos filhos não falam mais com os pais? Estão zangados. Tem pessoas que dizem assim: eu nunca que quero casar mais na minha vida, porque foram conduzidas a pecado, e isso foi trazendo tragédia. Cuidado, amados, fiquem atentos, pois todas as situações pecaminosas levam a uma tragédia. Desperte com os primeiros alertas que sobrevêm sobre você. Em que estágio você está? Você que está aqui na igreja hoje, no templo, em que estágio você está? Faz uma análise da sua vida. Já chegou o alerta para você? Se não chegou, dá um basta agora. E se chegou, dá um basta agora também. Porque se você continuar nessa caminhada de pecado, nessa caminhada de coisas erradas, isso só vai trazer tragédia para a sua vida. Os desastres posteriores sempre são piores. O primeiro é mais leve, mas os depois são piores. Não se esqueça que quem precisa de proteção é a sua família. Não precisa você se preocupar de proteger a Deus, a igreja, até mesmo o pastor. Proteja primeiro a sua família. Não se preocupe de cuidar de outros, mas primeiro você tem que cuidar da sua família, da sua casa. Não é que você tem que ser ignorante com os outros e carinhoso com a sua esposa, não é isso, mas você tem que ser carinhoso com a sua esposa. Tem que fazer massagem na sua esposa. Tem que dar presente para a sua esposa. Tem que dar o dinheiro para ela fazer o cabelo. Você tem que cuidar da sua esposa. Primeiro é a sua família, primeiro é os seus filhos, os seus pais, o seu cônjuge. É claro, e isso agrada a Deus. Isso que você faz agrada a Deus. O seu primeiro e principal ministério é a sua família. Fique alerta. Toda situação de pecado quer destruir você e sua família. Quantas pessoas que estão ouvindo agora a mensagem, e talvez até alguém aqui no templo, eu não sei, porque eu não conheço a vida de todos, quem conhece é Deus, mas quantos aqui, por uma escolha errada, uma escolha equivocada, uma escolha que foi minada por situações de pecados, e que hoje já vivenciou uma tragédia na sua vida familiar? Quantas pessoas que já se divorciaram, quantas pessoas que já abandonaram os lares, quantas pessoas que, graças a Deus, conseguiu refazer um novo casamento. Eu digo graças a Deus porque Deus é bondoso, e talvez Deus concedeu para você o privilégio de ter uma nova família, e hoje você está fazendo tudo certo, mas aconteceu uma tragédia anterior. Se você não abandonar o pecado, as pessoas chegadas a você não darão crédito às suas palavras. Se você não abandonar o pecado, a situação de pecado, os seus filhos não vão te ouvir mais. A sua esposa não vai te ouvir, o seu esposo não vai te ouvir, os seus pais não vão te ouvir mais. Eles não vão dar crédito a você, porque você está envolvido em situações de pecado. Eles até fingem que estão dando crédito a você, mas é mentira, porque eles não acreditam na sua palavra. Você é falso, você é falso. E eu digo para você o seguinte: em eles não acreditar no alerta que você está dando para eles, eles podem até perecer por causa disso. Alguns dizem assim: vai à igreja, meu filho, vai lá ouvir a mensagem do pastor. Alguns dizem: vai minha esposa, vai à igreja. Algumas esposas dizem: vai meu marido, mas ela não vai, ou ele não vai, ou o filho não vai. Eles até querem o bem, mas a pessoa não vai. Ela até vem, mas ela está aqui, sentada aqui na igreja, no templo, mas o coração dela não está aqui, porque ela está indo para não causar constrangimento a você, mas ela não ouve você, porque você está envolvido em situações de pecado. Quer ter autoridade para falar? Abandone o pecado. Cuidado, o pecado tem um grande poder de sedução. Afaste-se dele, as tragédias são iminentes. Deus vai te arrastar dessa situação hoje, creia. E se você já perdeu a sua família, talvez você perdeu algum ente da sua família, talvez já virou uma estátua de sal, Deus pode mudar isso hoje na sua vida, porque Deus é o Deus de poder, e tudo Ele pode fazer. Ele pode restaurar a sua situação, mas abandona o pecado. Se você não abandonar o pecado, não tem como Deus restaurar a sua família, a sua casa. Dá um basta agora para o pecado, dá um basta para Sodoma, dá um basta para Gomorra, dá um basta para essa situação que desagrada a Deus.
Porque se você não der um passo para isso, uma tragédia vai acontecer com você e com a sua família. Se arrependa. Clame a Deus. Peça a Deus para fazer novo para você, porque Ele pode fazer. Cante comigo esse louvor. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico bem conhecido. Se as irmãs quiserem me ajudar, vem para cá, se arrisca no tom aqui. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver sua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil ser que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Nós profetizamos sobre a sua vida. Bendita será tua casa, benditos serão Teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Este não pode ser teu fim. Eu declaro nesta noite, não é o que Deus sonhou pra não foi isso que Deus sonhou para você. não podes aceitar ver tua família se acabar, Oh Deus, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa. Diga isso. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Olha só, meu irmão, eu não sei onde está seu filho agora. Eu não sei onde está sua filha agora.
mas talvez ela não esteja aí junto com você participando deste culto. Talvez ela esteja no quarto dela, ou ele esteja no quarto. Vai lá agora. Vai lá agora e busca a sua filha, busca o seu filho. Pode deixar aqui a transmissão, deixa aí, abandona o seu celular, ou se você puder levar, leva ele. Vai lá e busca a sua filha, busca o seu filho. Vai lá e busca o seu pai. Vai lá e busca a sua mãe, na sua casa. Abrace ele, abrace ela. E cante assim. Cante: bendita será a minha casa. Benditos serão os meus filhos. Cante assim. Louve ao Senhor dessa forma. Dê um basta nessa tragédia eminente que está para chegar, ou que talvez tenha chegado na sua vida. Dê um basta hoje. Em nome de Jesus. Bendita será minha casa, benditos serão os meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Mais uma vez, bendita, bendita será minha casa. Diga bem alto: benditos serão os meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Senhor amado, no nome de Jesus, nós queremos declarar nesta noite um basta a essa tragédia, essa eminente tragédia, um basta a este mal, a este eminente mal, um basta. Nós queremos agora declarar no nome de Jesus. Nós queremos declarar um basta na nossa casa. Acabou, nós não queremos mais viver assim. Um basta para o pecado, um basta para as situações de pecado, Senhor. Basta para a falta de amor, Senhor. Filhos, dê um basta essa vida errada que você está vivendo. Filhas, dê um basta. Marido, dê um basta. Rompa com o mal. Se você está vivendo uma vida de traição, rompa com isso agora, em nome de Jesus. Se você está vivendo uma vida de fornicação, filhos, rompa com isso agora, em nome de Jesus. Mulheres, esposas, se você está com ódio do seu marido, talvez até com direitos, talvez ele te fez tanto mal, rompa com este ódio, rompa com isso. Filhos, talvez você tenha raiva do seu pai, da sua mãe. Rompa com isso agora. Genros, noras, rompa com isso agora. Ó Deus, ouça os teus filhos, como teu servo, o pastor Marcos, trouxe aquela reflexão alguns minutos atrás, que nós possamos perdoar, que haja perdão nos lares, que haja uma vida santa nos lares, que haja amor, em nome de Jesus, e que não haja tragédia. Bendito
será minha casa. Benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome. Amém. Nós estamos encaminhando para o encerramento e nós vamos estar na terça-feira aqui às 19 horas louvando ao Senhor, né? E os irmãos podem estar mandando os hinos, os hinos que os irmãos desejarem do cantor cristão, né? Espero que sejam os conhecidos. A terça-feira nós vamos estar fazendo a noite, né, de louvor do cantor cristão, só hino do cantor cristão, terça-feira. Então, se os irmãos tiverem algum pedido, os irmãos estão com a oportunidade, né, de mandar as mensagens, né, pode ser no Face, né, ou no WhatsApp, que a gente vai, na medida do possível, estar atendendo. Nós ainda vamos louvar ao Senhor com o cântico Eu te busco, te procuro, ó Deus. Vamos estar se colocando de pé, irmãos? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero
tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Declara mais uma vez. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Te quero, te procuro, te quero mais. Amém? Nós vamos estar encerrando, eu vou estar orando neste momento, os irmãos. Esteja levando a Deus em oração, agradecendo a Deus, né, por Ele ter falado aos nossos corações nesta noite. Senhor, meu Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque hoje nós pudemos, ó Pai, ouvir mais de Ti aqui neste lugar, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos voltar para casa, ó Pai, cheios, Senhor, do Teu Espírito, cheios, Senhor, da Tua Palavra, ó Pai, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor. Senhor, que nós possamos voltar cheios, Senhor, e não vazios, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor venha estar, ó Pai, abençoando, ó Pai, a cada família, ó Pai, a cada família que está assistindo, Senhor, a cada família que está aqui, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor venha estar, ó Pai, trabalhando em cada lar, ó Pai, com os filhos, com os pais, Senhor. Ó Senhor, que este mês, ó Pai, venha ser mês de bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha estar, ó Pai, a cada dia, ó Pai, nos conduzindo, ó Pai, ao Teu caminho, ó Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus maravilhoso, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Terça-feira nós estaremos de volta. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face